Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o Brasil Consciência desta semana, programa em que vamos mostrar para vocês como está a implantação do radiotelescópio Bingo, um dos instrumentos científicos mais avançados do mundo que vai funcionar no Brasil. Nós também vamos mostrar para vocês como estão os preparativos no CPTEC INPE para receber o novo supercomputador do Instituto. O programa Brasil Consciência, como vocês sabem, é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes a gente mostra para vocês como foi o voo realizado pela empresa de Jeff Bezos, a Blue Origin, com uma tripulação exclusivamente feminina na semana passada. New Shepard has cleared the tower. Flight. 6,000 feet climbing. Begin throttle down for Q limiting. O voo, considerado uma jogada de marketing para a missão Artemis, incluiu em sua tripulação a cantora Katy Perry. Max Q, maximum dynamic pressure. Mach 1, vehicle is supersonic. Engine back up to full throttle. Supersonic, we have passed through max Q, maximum pressures look dynamic good. pressure. That's when the vehicle, the stresses between the atmosphere Passing and the 47,000 speed feet are and at their climbing. maximum. So to punch through that is so important. You see the BE3 engines is firing beautifully. You see the stream of steam behind it. Those ladies right now are 1 minute, having 40 an seconds into flight. incredible view on their way to space. Passing through 80,000 feet, 1,300 Passing miles per 85,000 feet. hour. They're going to peak at about 2,300 miles an hour over Mach 3, 3 times the speed of sound. Shortly coming up, we'll have MECO, main engine cutoff. We will turn off the engine, but the two craft, the capsule and the booster, will continue their ascent to Stand by space. MECO. Stand by MECO. O foguete partiu às 8h30 da manhã no Texas e teve uma viagem com duração de pouco mais de 10 minutos. 328,000 feet, 100 kilometers. Welcome to space, ladies, or shall I say, astronauts. Oh, the moon! You guys, I have to tell you, look at the moon. Look. Oh my God! Oh my God! Oh my goddess! That's our pink moon. I love you, Jackson! And just in case it wasn't clear, those are the astronauts. Those are their voices that you're hearing. Apesar de ser considerado um voo suborbital, o foguete ultrapassou a linha de 100 km de altitude da Terra, ponto que marca a separação entre a atmosfera e o espaço sideral. And at this moment, the astronauts have unstrapped from their seats. They are floating. They are weightless. Este foi o 11º lançamento tripulado do programa New Shepard da Blue Origin. Até hoje, 52 pessoas já viajaram até aquele ponto do espaço. 1 minute warning. 1 minute warning.
So that is Capcom indicating a 1-minute warning for our astronauts to take in those last views before they get buckled back into their seats. At this point, both craft are descending already. Wow. And you hear Dragon, report status. 1, 2, 3, Copy. Whip, report status. Copy. All astronauts in seat. And a great piece of news there. All astronauts are back in their seats. You see the two craft now that on the bottom, that is the rocket that is screaming back down to Earth. The rocket will beat the capsule to its landing spot just 2 miles north of where it's taken off from. At the top of the rocket, you see a couple of fins that have popped out. Those are to stabilize the rocket as it comes into land. Shortly thereafter, you will see the drag brakes that deploy that will cut the speed of the rocket in half. And then in the last moments, And there it is. We can see it from the stage. there comes the rocket down. It's going to relight its engine. We're going to also see a sonic boom. We're going to hear that shortly here. And remember, this is something that had never been done. Além da cantora Katy Perry, também estavam na aventura a apresentadora da CBS americana Gayle King, a jornalista e empresária Lauren Sanches, a ex-cientistas de foguetes da NASA Aisha Bowie, a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn. And booster touchdown, welcome home, New Shepard. Picture perfect landing right Picture perfect landing. there. Right on target. You see that dust kind of creates this dramatic cloud that that reveals the beautiful rocket that has just taken these ladies up to space and back. And I love the echo across the mountains. Is that what I was hearing there? That's what Nice you were touch. hearing because so much of the capsule is windows, and it makes for just an incredible experience. Sarah. Good? Okay, here we go. Here goes Jeff Bezos to open the hatch. Além da tripulação 100% feminina, a viagem da nave New Shepard levou carga brasileira. Segundo a Embrapa, foram enviadas no voo plantas de batata doce e sementes de grão de bico, que fazem parte do projeto brasileiro de participação na missão Artemis, em que a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira assinaram um acordo para desenvolver meios de fazer agricultura no espaço. Conforme nós já mostramos aqui no Brasil Consciência em entrevista anterior, os técnicos da Embrapa escolheram a batata doce e o grão de bico como plantas ideais para iniciar o cultivo em uma possível comunidade lunar. Muito bem, nosso contato agora é com o INPE de Cachoeira Paulista. A gente vai falar com o Ivan Márcio Barbosa, que é o coordenador de supercomputação
do INPE para saber como é que está o processo lá para a instalação do novo supercomputador do Instituto. Ivan, boa tarde. A gente recebeu as notícias, as fotos, a desmontagem do Tupã, né, pelo menos o módulo XZ6, já foi concluída? Boa tarde, Edmund. É um prazer atender vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de mostrar todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no INPE. Bom, o supercomputador Tupã, ele tem dois módulos, né? O módulo mais antigo é o chamado módulo XE6. Nós já desmontamos todo esse módulo e parte dele nós guardamos aqui para a educação no INPE, né? Por exemplo, muitos estudantes vêm aqui conhecer, querem saber como que é um supercomputador por dentro, né? E a outra parte nós foram entregue para a área do INPE, que vai dar destino correto, tá? Nós guardamos também algumas peças e partes que podem ser utilizadas no outro sistema que nós temos aqui, que é semelhante da mesma família, e a gente passa a ter essas peças de reposição. E por que que nós fizemos isso? Onde estava o supercomputador, esse módulo XE6, nós já temos toda a parte de encanamento de água gelada. Já temos toda a parte de cabeamento elétrico, fibras óticas, e aí nós decidimos colocar no mesmo lugar, de forma que a gente consiga economizar tempo e recurso financeiro também. Então, a parte hidráulica está pronta, já está tudo resolvido. Agora a gente está trabalhando na parte elétrica, que muda algumas questões de tensão, de corrente, bitola de cabo e tal. E esse novo sistema, esse novo supercomputador que o INPE adquiriu, né, nós tivemos na fábrica dos Estados Unidos, fizemos um conjunto de testes lá, e ele está 1.6 petaflops, tá? Isso aí significa, ele é 8 vezes maior em capacidade de processamento do que o EGEON, que é o cluster de processamento de alto desempenho que nós temos aqui no INPE, tá? Que é o Então, XC50 não, o XC50 é o outro módulo do do Tupã. Tupã. O EGEON, ele tem 200 teraflops, o XC50, 300 teraflops. E essa nova máquina, 1.6 petaflops. Tá? Então, nós mudamos de escala de teraflops para petaflops. Ah, mas E esse aí, outro que você falou, perdão, desculpa te interromper, só para esclarecer para o telespectador. Esse outro que você falou, ele não fazia parte digamos assim, dos componentes do Tupã para fazer previsão numérica de tempo e clima. Ele é um outro supercomputador que vocês têm aí para uma outra atividade. deixa eu te explicar, tá? Então, tínhamos o XC6 que nós desligamos, né? Aí tem um XC50, que é o conjunto, XC6, XC50, chama Tupã. O XC50 é o módulo mais recente do Tupã, que foi adquirido em 2017, e ele é operacional, só que nós estamos sem garantia, sem suporte do fabricante, tá? Há uns 3 anos atrás, nós adquirimos um cluster de processamento de alto desempenho, que é o EGEON, que é uma máquina pequena que era utilizado para pesquisa. Agora, nós adquirimos um novo sistema de supercomputação do INPE, com capacidade de 1.6 petaflops e 24 petabytes de área de armazenamento. É um salto significativo em números. Essa nova máquina, esse novo supercomputador, ele é 8 vezes maior que o EGEON, né? E 5,5 vezes maior que o XC50, tá? Então, essa vai ser a nossa máquina operacional, que vão rodar todos os modelos de previsão numérica e tempo e clima, e também a parte de pesquisa, tá? Cabe lembrar que essa é a primeira máquina de outras 3 que virão, tá? À medida que nós vamos fazendo a modernização elétrica, de ar-condicionado, de água tratada, nós faremos outras estações de forma que a gente consiga expandir a nossa capacidade de supercomputação. E, bom, no comunicado que o INPE distribuiu, estava escrito que esse outro sistema é o sistema Kerana. É isso que vocês têm? Exatamente. Essa máquina Kirana é uma máquina especificamente utilizada para pesquisa, tá? Ela é do mesmo modelo do XE6 e nós guardamos partes do XE6 para essa Kerana, caso necessite trocar e substituir alguma peça, o nosso mesmo time faça, entendeu? Então, é uma máquina bem menor, né, utilizada só para pesquisa, que também está com a idade um pouco avançada, mas a ideia é que, com o passar do tempo, todos esses Kerana e o XC50, nós
faremos a migração dos modelos, dos dados para esse novo sistema de supercomputação, entendeu? Muito bem. Bom, e vocês estiveram lá nos Estados Unidos, testaram o novo supercomputador 1.6 petaflops, você estava nos falando aí. E que dia que esse supercomputador vem para o Brasil? Já tem data marcada para ele decolar para cá? Então, esse novo sistema de suplementação ele deve chegar aqui no final de maio, tá? E nós iremos fazer toda a parte de instalação, configuração, migração no mês de junho, tá? Então, nós acreditamos que até o final, na última semana de junho, no início de julho, essa máquina já esteja operacional e rodando, por exemplo, o Monan e outros modelos de previsão numérica, tempo e clima aqui que nós trabalhamos, desenvolvemos esses modelos. E isso trará certamente, Edmond, muitos benefícios para a sociedade. Isso é um salto significativo para a ciência aqui no país, é o começo e que vai beneficiar muito a sociedade brasileira, a sociedade civil. Muito bacana, mas não tem uma data fechada, pelo que você está me dizendo. Ainda vocês estão resolvendo a questão Então, eu vou te falar logística. para você por que não temos uma data fechada, assim, o Aproveitar só para fabricante, você responder na mesma questão. E vocês se programaram para trazer de avião dos Estados Unidos para o aeroporto de São José. Ele pousa em São José e vai de caminhão até Cachoeira. É isso que vocês vão fazer. exatamente. Então, o fabricante, ele tem a data até dia 9 de maio para entregar no aeroporto de Miami para nós, tá? Tudo bem. Só que aí a Fundação de Apoio, que está fazendo, que nos apoia nesse projeto, ela vai buscar lá fora esse equipamento, que isso é o tipo de importação chamado FCA, que nós pagamos menos imposto dessa forma, menos 30% mais ou menos, tá? E o que acontece é o seguinte: esse transporte de Miami para São José dos Campos tem muitas variáveis. Por exemplo, tem que ter a aeronave disponível para cá, com a carga. Então, tem toda uma logística de trazer isso aí que nós estamos estimando aproximadamente 3 semanas. Então, eu não tenho a data correta de quando essa carga vai chegar aqui no Brasil, porque tenho esse planejamento da logística. E quando eu tiver essa data, eu passo para vocês. Olha, a aeronave, ela provavelmente ela chegará no aeroporto em São José dos Campos, no dia tal, e aí nós teremos todo um acompanhamento de trazer essa carga do aeroporto de São José dos Campos para Cachoeira Paulista. Aí nós vamos subir com essa carga dentro do data center e aí aqui já vai estar o time de engenharia da fabricante, a HPE Cray, de forma que a gente já vai desembalar e já vamos começar a trabalhar para nós montarmos e colocarmos essa máquina operacional o quanto antes. Teve um outro comunicado do INPE falando a respeito do desligamento do sistema. Eu imagino que era por conta aí das obras que vocês estavam fazendo lá para desmontar. Exatamente. Terminou isso, já tá, a previsão do tempo do Brasil não ficou suspensa durante muito tempo. É isso que a gente queria Não, saber. não, não ficou suspensa, sabe, o Edmond. Nós temos que fazer várias adaptações para recebermos a próxima máquina, porque ela tem características diferentes, tá? A primeira parada que nós fizemos, uma parada programada, é um upgrade da nossa rede de comunicação de dados aqui dentro do CPTEC. Então, nós tínhamos a conexão de 1 gigabits por segundo e fomos para 10, 45, 100 gigabits por segundo. É um salto significativo, onde nós fizemos toda a melhoria, tanto no nosso sistema de rede, quanto no nosso sistema de segurança da informação. Essa parada foi no dia 23 de março. A parada do dia 2 de abril foi uma parada para adaptações elétricas, porque nós fizemos uma expansão no nosso sistema de no-break, UPS, tá? De forma que a gente precisa ter todo esse novo sistema de suplementação em sistemas elétricos confiáveis, que eles não parem caso haja um não fornecimento, uma interrupção no fornecimento da energia elétrica pela concessionária, tá? Então, não é só comprar o sistema de suplementação, nós precisamos fazer melhorias no sistema elétrico, tanto do ponto de vista de no-break, de cabeamento elétrico, de tensão, de corrente. Nós precisamos fazer melhorias no sistema de ar-condicionado, modernizações. Nós precisamos fazer também melhorias e modernizações no sistema de água, que já foi feito. Nós substituímos
uma torre de resfriamento. E uma coisa muito interessante, o Edmond, é que é o seguinte: cada rack ele pesa 1,25 toneladas, né? Então nós fizemos um estudo dessa massa constante, são 5 racks num pedaço, numa área pequena, e foi necessário fazer o reforço na laje, porque é muito peso numa pequena área na laje do prédio do CPTEC, tá? Então nós estamos fazendo isso aí também, de forma que a máquina chegue. Nós só vamos colocar justamente nesse reforço da laje. Na verdade, isso é dividir a massa desses 5 racks numa área maior na laje do prédio do CPTEC, né? À medida que o tempo passa, esses sistemas de supercomputação eles vão ficando mais densos e, com isso, a massa do rack vai ficando cada vez maior. Você falou 1,6 toneladas cada rack. 1,25 tonelada os racks que está o sistema de armazenamento, e 1 tonelada os racks estão o sistema de processamento. Então, São nós 5 temos racks. 5 racks, aproximadamente 5 toneladas. E o Tupã não pesava tudo isso? Não necessariamente, porque ele também era mais espalhado, tá? Essas máquinas novas são densas, tem muita máquina num rack só. Então, nós não tínhamos esse problema. E essa preparação que vocês fizeram na laje, esse reforço, já visa os próximos que virão, os outros 2 equipamentos? Não, não. Esse reforço é apenas para essa máquina. Os próximos equipamentos nós teremos que fazer o reforço de acordo com a característica do supercomputador que chegará, que vai depender da empresa que vai ganhar a licitação, entendeu? Cada supercomputador, sistema de supercomputação, tem a sua característica, né? Dimensão, massa, enfim. Então, para cada sistema de supercomputação, nós teremos que fazer a adaptação necessária de forma que isso não prejudique a laje aqui do prédio do CPTEC no INPE de Cachoeira Paulista. Tá certo, quero agradecer demais ao Ivan Barbosa pelas informações. A gente segue acompanhando, viu, Ivan? Toda a saga do supercomputador brasileiro, o supercomputador que vai revolucionar a previsão do tempo e clima no Brasil, e a gente aguarda notícias aí de quando ele estiver chegando. Muito obrigado, Muito viu? bom, nós estamos à disposição. Um O programa abraço. Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre o radiotelescópio Bingo. Fomos ao INPE conferir como está a produção das cornetas do radiotelescópio. A distância só, não sai daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a construção do radiotelescópio Bingo, que está sendo realizada no município de Aguiar, no interior da Paraíba, e que deverá dotar o Brasil de um dos mais poderosos instrumentos de astronomia e astrofísica do mundo. Aqui na zona rural de Aguiar, particularmente aqui nessa região toda, a gente pode ver que o radiotelescópio está sendo construído lá embaixo no vale. O radiotelescópio Bingo é um projeto internacional que no Brasil é coordenado pela USP. Eu sou Elcio Abdala, professor do Instituto de Física da USP, sou o coordenador do projeto Bingo, que visa estudar basicamente a parte escura do universo, entre outras coisas, e a sua constituição, né? O projeto tem participação fundamental do INPE e o Brasil Consciência acompanha os trabalhos desde 2019. Isso é uma corneta corrugada, ela tem vários dentes, como dá para vocês verem daí. Ela é um protótipo de uma corneta que vai ser utilizada para medir a distribuição de hidrogênio neutro no universo, do universo mais ou menos próximo de nós até o universo quando ele tinha mais ou menos a metade da idade que ele tem hoje. Esse protótipo é o primeiro de 50 que a gente vai fazer. Isso vai ser colocado num radiotelescópio bastante grande, que vai ficar no estado da Paraíba, numa região chamada Serra do Urubu, no Vale do Piancó. Recentemente, o governo do estado da Paraíba produziu um vídeo informativo sobre o andamento da implantação. Nossa
A jornada começa aqui, em Aguiar, no sertão da Paraíba, onde está sendo instalado o maior radiotelescópio da América Latina. Mas por que Aguiar? A escolha do município foi resultado de uma intensa pesquisa. A região não possui contaminação ou interferência de sinais de celulares ou aeronaves, que é essencial para o funcionamento do radiotelescópio. Do ponto de vista da ciência do radiotelescópio, ele é um equipamento muito sensível a interferências de rádio. Aqui, na zona rural de Aguiar, particularmente aqui nessa região toda, a gente pode ver que o radiotelescópio está sendo construído lá embaixo no vale. E todos esses morros, digamos, montanhas, eles protegem o radiotelescópio de receberem sinais de celular, interferência e outras interferências indesejáveis que atrapalhariam o desempenho do radiotelescópio. O Bingo é o primeiro projeto de grande cooperação, ou grande colaboração, como é chamado, que é sediado aqui no estado da Paraíba. Ou seja, envolve, além da Paraíba e instituições aqui presentes, envolve instituições de várias partes do mundo, como instituições chinesas, inglesas, francesas. Então, a grande importância do ponto de vista de ciência e tecnologia. O Bingo ele é um equipamento que ele vai trazer, junto com ele, investimentos que vão envolver o desenvolvimento de inovações. Por exemplo, o Phased Array, que foi adquirido, ele é uma área de inovação na área de radares, na área de, por exemplo, de equipamentos furtivos. Isso gera um desenvolvimento na área de inovação, desenvolvimento de chips, uma série de investimentos locais que vão acontecer. A partir do momento que você vai trazer pesquisadores aqui para o estado da Paraíba, vai fazer com que o entorno aqui do Bingo, Carrapateiras, Souza, Aguiar e todo esse grande entorno, ele também seja alavancado em diversas áreas, como turismo. Tudo isso vai melhorar bastante com o Bingo aqui em Aguiar. O projeto Bingo tem como objetivo fortalecer a pesquisa e a inovação científica na região e no país. Estamos aqui na zona rural de Aguiar, mais precisamente no sítio onde está sendo construído o radiotelescópio Bingo. E vocês podem ver, ali está, para aquela direção lá onde está sendo construído o radiotelescópio Bingo. Aqui, pro lado de cá, é onde está a casa de comando, a usinas solares, que já são benfeitorias prontas. E essa estrada aqui dá acesso ao radiotelescópio Bingo. O governo do estado da Paraíba, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a FAPESC, que são um dos grandes investidores desse projeto. Já foram investidos diretamente cerca de 16 milhões, sendo aportado agora mais 5 milhões, que vai passar de 20 milhões já de investimentos nesse momento, que vão ser colocados aonde? No desenvolvimento da parte de pesquisa do Bingo. Mas nós temos que olhar também para os investimentos complementares que o governo da Paraíba está fazendo para que transforme essa área numa área de desenvolvimento, ou seja, o que a gente chama complexo científico e turístico do sertão. Que dentre eles está a cidade da astronomia, que dentro em breve o governador deve estar anunciando a licitação desse equipamento aqui em Carrapateiras, juntamente com o Vale dos Dinossauros, que será construído um novo museu, não só da parte de museologia, de visitas, mas também de toda a parte científica, e o Museu de Arqueologia da Paraíba, em Cajazeiras, que com isso formará um circuito de pesquisa e cultura e turismo que vai alavancar o desenvolvimento regional dessa região aqui do sertão paraibano, baseado na ciência e tecnologia. Apesar de tudo isso, muita gente ainda não sabe o que é um radiotelescópio e quais os impactos dessa ferramenta para o avanço da ciência. Um radiotelescópio, que a gente usa em astronomia e cosmologia, funciona como um rádio normal. Na verdade, eu sempre falo que um radiotelescópio é um radinho metido à besta. É que o radiotelescópio ele tem uma grande sensibilidade para conseguir captar ondas de rádio muito tênues, muito fraquinhas assim, e conseguir fazer análise. Para que ele consiga obter essas ondas de rádio super fracas que vêm lá do universo, vêm de estrelas, vêm de galáxias, de planetas, o que a gente faz? Um captador, que seriam essas antenas ou refletores, muito grande. Então, no caso do radiotelescópio Bingo, a gente tem uma
um refletor, um espelho da ordem de 40 metros de diâmetro, né? Daqui até aqui. Então vem a onda de rádio, então toda a onda de rádio que vem, ela consegue ser coletada nessa área aqui, e isso aumenta a quantidade de onda de rádio que a gente obtém, vindo de um certo fenômeno, então aumenta também a sensibilidade. Aí no caso do bingo, essa onda de rádio, ela vem nesse primeiro espelho, que é o espelho primário, ela é refletida para o espelho secundário, esse segundo, que também tem mais ou menos 40 metros, mas está em pé, e desse espelho aqui, de 40 metros, a onda de rádio vem para essa torre, que é a torre onde estão as cornetas, onde de fato estão as antenas que aí o sinal de rádio ele é convertido pela antena em sinais elétricos. E é neste ponto em que entra a participação do INPE com o desenvolvimento e a coordenação para a construção das cornetas. O bingo começou quando com você? Eu entrei em 2016. Ele já estava rodando no Brasil desde 2014 e na Inglaterra desde 2011. Tá, então estamos aí com quase 10 anos de projeto finalizando. Isso. E aí dentro estão as cornetas. Então, aqui a gente trocou as portas desse galpão, né? E manteve essas 4 cornetas aqui armazenadas. Os Magic Teeth que você viu na bancada, cada um está numa caixa aqui já encaixotado para ir. O kit a que se referiu o Carlos Alexandre Wensch é um conjunto de equipamentos considerado o coração do instrumento. O dispositivo desenvolvido no Brasil será responsável por receber os sinais nas cornetas e transformá-los em informação para a ciência. Isso aqui conecta na saída da corneta. O que é isso aqui então? Isso é um polarizador. O sinal que vem da corneta, ele entra aqui, é dividido aqui nesses dois polarizadores, né? E o sinal sai para uma cadeia, nós estamos testando desse lado, tem uma cadeia idêntica do lado de cá. E o sinal que passa por aqui é combinado com o sinal de referência, que é essa peça aqui. É um sinal de referência, a gente chama de é um confete. E aí tem uma soma e uma subtração, quer dizer, esse sinal de referência dá uma soma para cá e uma subtração para cá. É amplificada, deixa eu ver se nós estamos com o amplificador ligado. Aqui não tá, aqui está fechado, né? Tem uma outra peça igual a essa. Esse amplificador joga para um pedacinho da cadeia. Isso aqui é um filtro. A gente está com a parte desmontada, que é um trocador de fase. Ele não está montado aqui. E tem um sinal, né? Essas pecinhas azuis passam para o trocador de fase, que são essas 2 peças aqui. Jogam nesse circuitinho que faz o mesmo papel desse cara grandão aqui, é um híbrido. E daqui, né, a gente injeta o sinal, tem essas 2 saidinhas aqui, né? Peraí. Entrada, soma, peraí, estou sem óculos. Uma das duas, estou sem óculos, uma dessas 2 aqui. Isso entra nesse brinquedo aqui, ó. Isso é um analisador de Fourier, é uma peça. É um equipamento que ele pega aquele sinal que vem da corneta e separa num monte de canais. Ele faz o que a gente chama de transformada de Fourier. Um sinal com um monte de frequências, ele separa todas essas frequências. E daqui vai para o computador, daqui a gente começa a fazer ciência. O hardware para aqui, né? E depois é computador, programa e tal. Esse dispositivo foi todo desenvolvido aqui, Alexandre? Foi. Ó. Essa peça a gente comprou da África do Sul, do mesmo fabricante que faz para os Crack Kilometer Observatory, o SKA. Agora, isso aqui é projeto brasileiro, fabricação aqui em São José. O circuito, o projeto original, essa parte aqui, né, original era em inglês, a gente alterou bastante coisa, então é meio inglês, meio brasileiro. E os componentes o Brasil não faz. Então, isso aqui vem da China, isso aqui vem da Inglaterra, isso aqui vem da Inglaterra. Isso aqui a gente fez, esse circuitinho de descombinar os sinais foi feito aqui, projetado na Paraíba e feito aqui. Então tem bastante coisa nossa. Legal. Produção local. E cada corneta, cada uma das 28 vai ter um desse? Cada uma das 28 vai ter um desse. Isso é parte integrante do sistema de recepção. É a corneta, mais esse polarizador, mais esses Magic Teeth aqui, e
Cada pedaço, né, o lado de lá e o lado de cá, tem uma cadeia de receptores. As próprias cornetas foram desenvolvidas no INPE em uma adaptação ao projeto original inglês, conforme mostramos há 5 anos. A ideia do projeto é inglesa e além da Inglaterra estamos nós, a Universidade de São Paulo, a Federal de Campina Grande, o Instituto Politécnico de Zurique, a Universidade de KwaZulu-Natal na África do Sul, a Universidade de Yangzhou na China e o University College em Londres. Então o conceito do experimento todo é inglês. Essa corneta, a concepção dela e a construção é toda brasileira. A proposta que veio da Inglaterra era um outro tipo de corneta que a gente convenceu as pessoas que não ia funcionar, porque ia ter um problema de ficar exposto ao tempo, ao calor na Paraíba. Então todo esse projeto, né, concepção, desenho e construção é brasileiro. O desenho, né, e a concepção é do Luiz Reitano, que fica na porta atrás de você, Edson, ali atrás. E a construção é de uma empresa que é um spin-off da Embraer, que chama Calfair. A grande inovação da construção dessa corneta foi elaborar um perfil de alumínio, né, pensar num perfil que a gente pudesse dobrar num formato correto, com uma tolerância super fina, né, de menos de 1 milímetro, dobrar isso nessa forma e juntar isso na forma desses anéis. Então, cada um desses foi feito separadamente, até lá na boca, e eles foram montados para fazer essa corneta. A alternativa anterior para essa construção era usinar. Você imagina pegar um pedaço de alumínio desse tamanho e passar um torno para usinar isso aí. É inviável. Economicamente, o custo é muito alto. E não justifica a precisão que você vai ter no torno para o que a gente necessita nesse caso. A gente tem uma imagem da primeira, quando vocês ainda estavam fazendo ela ainda estava, digamos, na casca anterior. Uhum. Essa já está lá. Essa é que está operando na Paraíba. A gêmea dela, feita aqui também numa empresa de São José, na Calfair, é essa aqui, ó. Essa branca. As outras foram feitas numa empresa de São Paulo, chamada Altec. E, bom, tudo produção local, né? Essa aqui foi a segunda, é o protótipo 2 que a gente chamou. E lá fora tem mais 4, por quê? Porque não tem espaço. A gente tirou para fazer uns testes no LIT, e não sei se você lembra, a última vez que você vê, essa porta estava com problema. Sim. A gente não conseguiu levantar a porta para colocá-las aqui dentro. E elas estão feitas para ficar no tempo mesmo, então não tem problema elas ficarem lá fora. A gente trocou as portas no final do ano, então daí elas ficaram lá fora porque a gente está nesse processo já de contratar o transporte para levá-las para Paraíba. Neste ponto da entrevista, uma informação exclusiva e importantíssima. Os parceiros chineses do projeto doaram uma corneta de concepção diferente que será testada no bingo. Você está falando de 7, aqui são 4, lá são 4. Lá são 3 mais uma, porque a quarta é uma corneta chinesa que é diferente. A manufatura foi diferente, o projeto eletromagnético foi diferente. Mas ela faz exatamente a mesma coisa? Ela é usada para o mesmo fim. Ela processa um sinal um pouco diferente. Você vê que essas são vários anéis, né? A chinesa é de fibra de carbono e é lisa. Os caras fizeram um outro projeto para fazer, né, o mesmo serviço. Sem entrar num detalhamento muito técnico, ela, do ponto de vista de manufatura, ela é mais barata, porque ela é fibra de carbono. A demanda é basicamente um molde de fibra de carbono que você coloca em cima da estrutura e tira, então ele é mais fácil de fazer, mais barato. Mas o desempenho eletromagnético para fora do centro, né, do eixo da corneta, é pior. Né? Então você não ganha todas, né? Eles fizeram um trabalho muito bom, barato, e ela pode ser uma corneta de backup, ou pode você ter um bloco de cornetas das chinesas para comparar com os resultados dessas que você viu aí com os anéis. Então seria legal também fazer tipo um cross-check de uma detecção com detetores diferentes. Mas o contrato prevê mandar mais chinesas? Não tem um contrato para fazer todas as outras, nós estamos atrás do dinheiro. Elas fizeram de graça. A empresa fez, toma para você testar.
Segundo o pesquisador, o custo para a confecção de uma corneta é de aproximadamente $25 mil, que foram economizados com a doação chinesa. Vamos chegar perto para você ver as pequenas diferenças das cornetas. Essas três, essa deitada e as duas em pé, são da mesma empresa e com a mesma manufatura. São anéis, são perfis de metal, né, feitos com essas ranhuras que dá para ver aqui do lado de fora, que as empresas dobram e vão rebitando para formar a corneta. Então são um monte de anéis rebitados. Esse é brasileiro. Esse é brasileiro, o projeto é brasileiro, o design inteiro, toda a concepção intelectual do processo é brasileiro. Agora, a chinesa, ela é de fibra de carbono, como eu te falei lá no laboratório. Vem dar uma olhada aqui perto, ó. Mas qual que é a participação da China no radiotelescópio? Eles são parte da colaboração internacional? São parte da colaboração internacional, eles são o principal parceiro internacional hoje. Eles estão entrando com dinheiro, eles fabricaram os espelhos, a gente pagou, né? Aí foi um contrato. E eles fabricaram as estruturas que vão sustentar os espelhos. Eu acho que a gente comentou na nossa outra conversa aí, que a ideia era a gente contratar isso no Brasil. Não sei se você lembra, vamos fazer contratação, indústria nacional, né? A gente usar o dinheiro do Estado para fomentar a indústria nacional. A gente conseguiu achar uma empresa em Curitiba, a Brasilsat, competente, fez um puta projeto legal, mas na hora do custo, Edmond, a China botou o projeto com 30% do valor do Brasil. Aí a gente você não consegue, né? Já estava acordado, inclusive com a FAPESP, que se fosse 20% mais caro no Brasil do que na China, a gente pagaria a empresa brasileira. Eu fui no limite, se for 25% mais caro, a gente banca no Brasil. Paga mais caro, mas contrata no Brasil. Mas com 30% do preço, não dá para você brincar, né? Não tem jeito. Além dos equipamentos do radiotelescópio, a participação chinesa também se estende ao escopo científico do projeto. A gente tem no grupo com quem várias discussões estão acontecendo, algumas decisões estão sendo tomadas depois de conversa com esse pessoal especialista da China. Eles estão ligados ao FAST telescópio, aquele telescópio de 500 metros, que é o maior do mundo hoje, e ao Tianlai, que é uma mistura de telescópios que são um semicilindro, né, e telescópios normais, parábolas com receptores. Então essas pessoas têm sido assim, bastante generosas nas conversas, informações, na liberação de informação de receptores, a gente tem trocado muita ideia. Por exemplo, eu sou um radioastrônomo que sempre trabalhei em frequências muito mais altas. Os meus detectores eram desse tamanho, nunca trabalhei com essas cornetas desse tamanho. Então tem muito aprendizado na forma, nos testes, né? Na física não, mas na forma e nos testes. Para mim está sendo um aprendizado interessante, usar o que eu sabia de micro-ondas de fato, para essa parte de rádio, de comprimentos de onda muito maiores e tudo. Tem sido muito bom interagir com o pessoal da China nesse sentido. E eles depois vão trocar informações com relação às coletas, efetivamente? A participação na análise de dados, né, e na discussão científica aí é aberta para os dois lados. Não tem restrição de participação chinesa. E no que está acontecendo na China, eles têm nos chamado cada vez mais para participar. Então tem sido um trabalho de mão dupla, que é o que se deseja em ciência, né? Você trocar de fato as informações. E aquela ali então é a Aquela ali é deles. Como eu falei, ela tem várias coisas boas, peso, estrutura, a manufatura é mais simples porque é fibra de carbono. Ela parece menor do que as nossas também. É porque o projeto é diferente, né? Ela não tem esses dentes que a gente vê na grande, então ela é lisa por dentro. Então você não precisa o comprimento é um pouco menor, uns 40, 50 centímetros menor, mas não tem essa estrutura dos anéis. Ela é toda lisa por dentro, ela é feita uma rampa de tobogã assim, né? Mas a ideia agora é eles fazerem mais e mandar para Comprô? A gente tem conversado para eles mandarem, não vou lembrar exatamente se mais 4, se mais 3 ou mais 6. Se forem mais 3, a gente faz uma linha horizontal com as cornetas. Se forem mais 6, faz uma linha vertical na estrutura do plano focal. Então isso está em conversa ainda, eu não sei te dizer porque não está decidido ainda, né? E qual é a dificuldade
dificuldade hoje de mandar essas 8. A gente está vendo aqui 8, né? Das 28, tem 8 aqui. Na verdade, tem 7, né? Uma é essa chinesa. Isso. E uma já está lá. Outras da USP já foram, acho que foram mais 5 ou 6 da USP que já estão lá. Tem mais 2 na USP, tem essas 7 que você viu aqui, mais a chinesa. A dificuldade foi que o orçamento saiu só semana passada, então a gente só pode começar a contratação agora. Bom, então, vamos repetir, tem 7 aqui, mais Isso. 5 na USP. Mais 5 na Paraíba, mais 6 na Paraíba e mais 2 ou 3 na USP. Agora eu tenho que parar e fazer a conta no quadro. De 15 cornetas 17 cornetas mais a chinesa. 18 cornetas Prontas. 28 iniciais. Pronto. E na Paraíba a gente tem provavelmente 7 ou 8. E qual que é a expectativa de colocar o radiotelescópio para funcionar? Então, como eu te falei, o recurso para trazer as estruturas para o Brasil foi conseguido em uma conversa com o Tirso Vilela, que era nosso colega aqui do INPE, com a ministra Luciana. A ministra autorizou a FINEP fazer uma encomenda para isso. Então, com isso a gente pode trazer até julho, agosto, montar até outubro, novembro com os receptores e começar a ligar final de novembro, dezembro. A gente já falou isso, Carlos Alexandre, para o nosso telespectador, mas acho que vale a pena repetir para quem não viu. É até interessante que a gente tem como mostrar as duas estruturas aqui. Aqui a gente está vendo, tem essa espécie de, vamos chamar assim, uma armação metálica por fora, sobreposta da corneta. Aqui a gente não tem isso, né? Ela é inteiriça. Isso, dá para chegar, se você quiser entrar aqui um pouquinho mais perto, ela é uma estrutura de fibra de carbono mesmo. Aqui. É fibra de carbono. E qual que era a dificuldade no início? Por que vocês adotaram aquela solução? Porque do ponto de vista eletromagnético, ela era muito boa. A gente testou isso aqui no LIT. Todas as cornetas, os primeiros protótipos que foram feitos na Calfera aqui, esses protótipos da Altec de São Paulo, embora tenha diferença na manufatura, o desempenho eletromagnético é realmente muito bom. Sabe aquele desempenho de livro-texto? Você faz, nossa, igualzinho, podia botar no livro esse perfil. Essa aqui é mais fácil, mais barato e foi uma proposta chinesa. Falei, a gente tem uma solução diferente, vocês querem testar? Falei, a gente quer. Eles testaram, mandaram um log para nós e a gente fez uns testes básicos aqui no INPE e de fato ela tem um desempenho parecido. Para algumas coisas ela é melhor, para outras coisas, como eu te falei, o desempenho fora do eixo óptico dela deixa a desejar em relação a essas aqui. Mas ainda assim é muito bom. Mas diz uma coisa, uma pergunta de leigo pode ser um absurdo, tá? Eles tinham uma corneta de radiotelescópio assim na prateleira pronta ou eles tiveram que desenvolver? Não, desenvolveram. Eles desenvolveram o projeto óptico, é muito diferente desse aqui. Eles só tinham os requisitos que a gente queria chegar. E aí o projeto óptico foi desenvolvimento da CETC 54, que é uma empresa chinesa. Os caras fizeram molde, fizeram teste, fizeram esse primeiro protótipo e mandaram para cá. Foi um desenvolvimento inteiro na China a partir do requisito que a gente deu. Isso é uma parceria, isso não foi cobrado. A gente não pagou por essa corneta. Vai fazer mais alguma antes de enviar? Não, a gente tem o recurso que a gente tinha, deu para essas 17, né? Mais a chinesa, que a gente não pagou, então são 17. Elas foram feitas 2 aqui e 15 em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, por hora, a gente não tem recurso para fazer mais nenhuma. O recurso está todo destinado para fechar a estrutura, construção civil, cabos, né, a parte de operacionalizar, botar o telescópio em pé na Paraíba. Como participante do consórcio, do projeto, você deve ter alguma informação sobre esse andamento aí de civil lá do local. Como é que está isso? Então, o INPE coordenou um projeto da FINEP para preparar o terreno. O terreno era bastante inóspito, vamos dizer assim. E a gente fez um projeto de engenharia para preparar o terreno para receber a construção civil. A FINEP autorizou no final do ano o dinheiro para a construção civil
Então botar furação, concreto, ferragem. Isso foi licitado semana passada, a empresa que deve fazer essa obra vai ser escolhida essa semana. A licitação aconteceu semana passada. E o cronograma de execução dessa construção civil é 90 dias. Então a gente imagina que julho, mais junho, julho, agosto, sempre tem atraso, construção civil sempre atrasa, bota um mês a mais, agosto ela deve estar sendo concluída. Com dinheiro na conta. Então essa aí tem o dinheiro já na conta da FINEP.